batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Quantos acreditam nesta palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por gentileza, pega na mão do seu irmão que está ao seu lado. Uma vez eu li a Bíblia e estava escrito que se nós concordarmos na terra acerca de qualquer coisa, também será concordado no céu. Quando você segura a mão do seu irmão, isso é um sinal de aliança, de concordância, que você está concordando com ele. E se é verdade isso, eu creio que é verdade hoje, você não sai daqui sem o seu milagre, sem a providência de Deus na sua vida. É Bíblia, e o que é Bíblia tem que se cumprir. Jesus disse: se eu concordar com o pastor de volta na terra, também vai ter que ser concordado no céu. Eu concordo hoje com milagre, com libertação, com batismo, com o Espírito Santo. Eu concordo que essa igreja vai prosperar mais e mais, e que você vai crescer na graça e na sabedoria. Quantos concordam comigo também? Vamos orar ao Rei da Glória nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou de mão dadas agora com o pastor Edivaldo, ao Rei da Glória. Nós concordamos nesse dia de hoje que toda casta maligna, todo principado, toda potestade, hostes espirituais da maldade estão sendo jogadas por terra nesse dia de hoje. Eu concordo, meu Deus, que o Senhor vai lá na casa dessa irmã agora, vai visitar os filhos dela, meu Deus, que estão na droga, que estão, meu Deus, na bebida, as filhas que estão na prostituição. O Senhor vai visitar o marido agora nesse momento, vai descauterizar o pensamento cauterizado, vai arrancar o coração de pedra e colocar coração de carne. Hoje Satanás coloca a cara dele no pó, hoje Satanás faz ele, meu Deus, usar droga. Mas nesse dia de hoje eu quero acreditar, Senhor, que até as 23h59 do dia 31 de dezembro, esse moço, essa moça, esse homem, esta mulher vai estar aqui nesse púlpito cantando o hino que Josué cantou, só que desta vez no presente, dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Só quem acredita nisso tem o pé do céu. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, eu concordo com o batismo com o Espírito Santo. Eu concordo com libertações desse dia de hoje. Eu concordo que esse demônio, Senhor, que fica, meu Deus, atormentando a vida desse jovem, a vida dessa jovem, a vida dessa mulher, que ele saia e bata em retirada agora, em nome de Jesus agora. Meu Deus, eu concordo que nesse dia de hoje, eu quero concordar que a sua glória será manifesta nesta igreja. Meu Deus, vem Espírito Santo, derrama a tua presença, derrama a tua glória, agora, 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 agora. Pega ela, Jesus, pega ela, pega ela, pega ela, agora, meu Deus, agora. Chega pra caceia, mas levanta a minha cheia. Quantos estão sentindo a presença do Eterno aqui? Levante a mão para o alto e lembrado de glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, glorificando ao Rei da Glória. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar. A presença de Jesus aqui, ela é real, amado. Oh, Espírito Santo de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele expressa um momento da vida de João Batista. Creio que você já deve ter lido, ou já deve ter até mesmo assistido a vida, alguma coisa que conta a vida deste pregador, desse homem que fora profetizado por Isaías, dizendo que ele seria uma voz que clama no deserto. Ele estava com a incumbência de preparar o caminho para o Senhor, de converter ao coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Estava ele incumbido de uma missão que era preparar o caminho para o Senhor, preparar um povo bem aceitável. E eu creio que você deve conhecer o início da história desse moço, cheio de emoções. Todos nós sabemos que João Batista, ele é fruto de oração, ele é fruto de lágrimas, ele é fruto de jejum e de uma vida devotada a Deus. Lucas se preocupa em escrever o caráter dos seus pais, da sua mãe Isabel e do seu pai Zacarias. A Bíblia nos diz que ambos eram avançados em idades,
porém eles temiam ao Senhor, eles sempre se portavam juntamente com a palavra de Deus, para que não sofresse repreensão de ninguém naquela época. A Bíblia Sagrada nos diz que certa feita esse moço chamado Zacarias, ou melhor dizendo, esse senhor chamado Zacarias, foi escolhido para entrar dentro do templo e oferecer o horário do incenso, oferecer o incenso a Deus, simbolizando as orações de Israel. A Bíblia Sagrada nos diz que no momento que ele entra dentro do templo, o anjo aparece a ele, dizendo a ele que ele não temesse, porque as suas orações estavam sendo ouvidas. E Isabel, a mulher dele, iria gerar um filho. A Bíblia Sagrada nos diz que a partir daquele momento ele fica tão atônito, que ele começa a indagar ao anjo, dizendo ao anjo dessa maneira, que como seria que isso iria acontecer, sendo que a sua mulher já era avançada em idade. Porém, nós sabemos que tudo é possível para o nosso Deus. Zacarias tinha um projeto, Zacarias ele tinha de repente uma imagem de Deus. Aquilo que Deus iria fazer iria transcender os pensamentos e o entendimento de Zacarias. Diz a Bíblia que o anjo diz para ele que ele não iria mais falar, iria ficar mudo até o nascimento do seu filho. Porém, esse viria na virtude, no espírito de Elias, e esse também iria trazer muita alegria no seu nascimento. Muitos iriam ficar alegres por ouvir a palavra e até mesmo acerca do arrependimento que sairia da boca deste grande profeta. Diz a Bíblia Sagrada que assim a sua mulher veio engravidar. Muitos dias se passaram, chegando então no dia do nascimento desse. A Bíblia Sagrada nos ensina que após o seu nascimento, seu pai volta a falar, e alguém pergunta o nome dele, conforme o anjo havia lhe dito, dizendo que o seu nome seria João. Deram para ele então uma tabinha. A Bíblia nos diz que ele escreve naquela tabinha dizendo que o nome do seu filho seria João. A partir daquele momento ele pega o seu filho, pega a sua esposa, e eles partem para dentro do deserto. Há uma história intercalada, há uma história que poucos contam, que muitos não sabem. Nesse momento que João Batista pega a sua família, pega o seu filho recém-nascido, pega a sua esposa e vai para dentro do deserto, simboliza até mesmo um momento de preparação, porque Zacarias sabia aquilo que o seu filho iria designar dentro de Israel. Zacarias sabia que o seu filho iria preparar o caminho para o Senhor, estava com a incumbência poderosa, que era preparar o coração de todos para receber o Cristo, o Messias, que tanto Israel estava esperando. Então a história vai nos ensinar que Zacarias vai preparar o coração de João Batista, ele vai ensinar para ele, vai mostrar para ele quem ele é, o que é que ele veio fazer. Ele vai ter o seu momento de preparação. Todos nós sabemos que eu, você, todo obreiro, toda mulher, todo homem tem que ter um momento de preparação na sua vida. Ninguém vai começar ministério sem preparação. Jesus não vai te dar um ministério sem você estar preparado. Deus não vai entregar um ministério na minha mão sem eu estar preparado. João Batista precisava de uma preparação. Esta preparação estava na mão dos seus pais, a ensinar para ele as profecias que falavam acerca do Cristo no Antigo Testamento. Vai ensinar para ele a Torá, vai ensinar para ele todas as leis, e vai dizer para ele para que ele tenha caráter, para que ele seja homem, porque o profeta seria muito visado, porque já tinha tempo que a palavra de Deus não era manifesta dentro daquele local, dentro de Israel. A Bíblia nos diz que por quase 450 anos Deus não havia se comunicado com o seu povo, e agora João Batista vai ser a voz de Deus depois de quase 450 anos, chamado período do silêncio. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que agora João Batista aparece pregando na Judeia, e todos aqueles que estavam na Judeia e nas circunvizinhas iam ter com João Batista. Mas antes disso, há uma história intercalada que eu quero trazer-vos ao seu entendimento nesse dia de hoje, que será a base para a ministração desta palavra. A história vai nos ensinar desta maneira que antes de João Batista iniciar o seu ministério, ele vai ter uma conversa com Deus. João Batista sabia que ele viria no espírito e na virtude de Elias. Pensava João Batista que assim como Elias chegou diante de Acabe e disse para Acabe que ele é que era o perturbador, assim como Elias chegou diante de Israel e disse que não iria chover mais naquele lugar, e também disse que não iria cair mais uma gota de orvalho. Pensava João Batista que de repente iria trilhar os mesmos caminhos que Elias, porém ele estava enganado. Deus dissera a João Batista dessa maneira: João Batista, você não vai se apresentar diante de ninguém. O que eu tenho para você é diferente, os planos que eu tenho para você é diferente. Eu sei que você está no espírito e virtude de Elias, mas você não precisa imitar Elias. Eu sei que você quer parecer com ele, mas
frases de efeito de Elias. A Bíblia Sagrada, ou melhor, a história vai começar a nos ensinar que Deus vai ter uma conversa. João Batista estava ansioso para poder se apresentar diante de Israel. Ele está com uma palavra gravada na tábua do seu coração. Ele chega diante de Deus e diz para Deus: Senhor, agora eu posso chegar dentro de Jerusalém, pregar para os sacerdotes, pregar para Anás, pregar para Caifás. Eu posso chegar diante de Jerusalém, agora no templo, aonde estão todos os religiosos lá, eles vão me ouvir pregar. É lá que o coração dos pais será convertido ao coração dos filhos. É lá, Senhor, que multidões vão me ouvir. É lá que todos vão estar preparados para ouvir a sua palavra depois de todos esses anos. Anás, João Batista se porta a Deus dizendo também, algumas vezes anda por lá o governador da Judeia chamado Herodes. Também vai lá muitos romanos, os políticos desse tempo, do tempo bíblico. Eles vão andar por Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade turística. Então muitos homens vinham de vários lugares. Os judeus que estavam dispersos, eles vinham de várias partes para poder oferecer sacrifício diante de Deus. Então aquele era o melhor lugar para se colocar um profeta para pregar. Naquele local seria o melhor lugar para colocar um moço novo para pregar. A Bíblia Sagrada, ou melhor, a história vai nos ensinar que esse era o projeto que havia no coração de João Batista, mas não era o projeto que estava no coração de Deus. Muitos são os intentos do coração do homem, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Nesse momento a Bíblia nos diz, ou a melhor história nos diz, que Deus fica quieto, somente escutando as palavras de João Batista. Quando João Batista acaba de falar, Deus começa a falar e diz para ele: João, eu não tenho esse projeto na sua vida. Você não vai para dentro de Jerusalém, você não vai pregar diante de sacerdotes. João Batista retruca dizendo: Senhor, mas é lá que estão os congressos, é lá que as coisas acontecem, é lá que estão os holofotes. Deus diz para João Batista: esquece de holofote, esquece de congresso. O projeto que eu tenho para você é diferente. Você não vai se apresentar lá em Jerusalém, você não vai pregar para sacerdote nenhum, você não vai falar diante de povo nenhum. E o que é que o Senhor quer comigo? O que eu quero com você é diferente. Não é você que vai até o povo, sou eu que vou trazer o povo para te ouvir no meio do deserto. Eu não estou entendendo, Senhor. João Batista, você não vai pregar em lugar nenhum. Fique aqui no seu deserto, porque sou eu que vou trazer o povo de lá para te ouvir aqui. Mas, Senhor, não estou entendendo. Deus começa a repetir para João Batista, dizendo assim: quem quiser te ouvir pregar vai ter que vir aqui no deserto. Quem quiser te ouvir cantar vai ter que vir aqui no deserto. Quem quiser te ouvir falar vai ter que vir aqui no deserto. Você não vai sair daqui para se apresentar para ninguém. Você não vai sair daqui para ir falar com ninguém. Você não vai sair daqui para pregar em congresso de ninguém. Você não vai sair daqui para pegar político nenhum. Sou eu que vou trazer o povo para te ouvir aqui, João Batista. Sou eu que vou trazer o povo para te conhecer aqui, João Batista. Onde está o João Batista dessa igreja aqui, por gentileza? Levante a sua mão, porque Deus está falando com você nesse dia de hoje. Deus começa a dizer para João Batista: você não vai sair daqui para falar com ninguém. Sou eu que vou trazer o povo para vir ouvir você aqui. Você não tem líder, João Batista, que não foi Moisés que correu atrás da sarça, foi a sarça que ateu para Moisés. Parece que você nunca leu, João Batista, que não foi Gideão que correu atrás do anjo, foi o anjo que apareceu a Gideão. A Bíblia nos diz, a história nos diz que João Batista olha para o Senhor e fala: mas por que é que o Senhor está falando isso? Deus fala para João Batista: é porque tem muito moço que está correndo atrás de anjo, tem muito moço que está correndo atrás da sarça. A história vai nos ensinar, querido e amado irmão, que Deus continua falando. João Batista, fique aí. Parece que você nunca leu que não foi Davi que foi na casa de Samuel, foi Samuel que foi na casa de Davi. Mas por que isso, Senhor? Porque tem muito moço correndo atrás de profeta para ser ungido. Deixa eu te contar uma coisa, João Batista: o Deus que opera lá, opera aqui também. O Deus que levanta paralítico lá, levanta aqui também. O Deus que cura canceroso lá, cura aqui também. O Deus que cura AIDS lá, cura aqui também. O Deus que levanta profeta lá, levanta aqui também. O Deus que levanta pastor, levanta aqui também. O Deus que opera no monte também opera no vale. O Deus que opera lá no centro opera aqui também. E se você acredita nisso, comece a sentir o operar de Deus nesse dia de hoje. Comece a sentir a presença de Jesus aqui. Se você está sentindo a presença dele de verdade, levante a mão para adorar ao Rei da Glória. Você não precisa sair do seu lugar para poder conquistar nada. Deixa que Deus vem sobre a sua vida. Deixa que Deus vem te levantar nesse deserto. Talvez você olhe para cá e fale: Senhor,
cidade de São Paulo, eu não estou na igreja menor do meu bairro, eu não estou, meu Deus do céu, no ministério que não é muito reconhecido, em um campo que não é muito reconhecido. Fica tranquilo, fica no seu lugar, não corra atrás do anjo, não corra atrás do profeta, não saia daqui para receber cura lá, não saia daqui, não rejeite a palavra daqui para pegar a rosa ungida lá, para pegar meia ungida lá, para pegar sabonete e o santo lá, para pegar sal grosso lá. Fique aqui, permanece aqui, porque o milagre vai acontecer aqui, a vitória vai acontecer aqui, a tua família vai ser transformada aqui, o milagre vai acontecer aqui, as coisas vão ser restauradas aqui. Se você está sentindo a presença dele, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, que vai uma profecia para a sua vida, levante a mão, que vai uma revelação de Deus. Ah, meu Deus do céu, ainda este ano, antes que o ano vire, o milagre de Deus vai acontecer na esfera familiar. Deus está me dizendo que nesta semana portas de emprego serão abertas. Deus está me dizendo que Ele está arrancando o coração de pedra, vai colocar coração de carne. Alabaxeia, máscara, bedega cheia, rebatagalabadaba, chuia, máscara, lebadaga cheia. Quantos estão sentindo a presença dele aqui neste lugar? Quantos estão sentindo a presença dele aqui neste lugar? Levante a mão para adorar. A história continua. A história vai nos ensinar que João Batista começa a pregar dentro do deserto, porém não tem ninguém para ouvi-lo dentro do deserto. A história vai nos ensinar que ele faz conforme a vontade de Deus. Ele era uma voz que clamava no meio do deserto. Ele tinha que preparar o coração do povo para que o Senhor chegasse, encontrasse o povo bem disposto, chegasse e encontrasse o povo bem arrependido. Porém, ele começa a conversar com Deus e Deus diz para ele: João, comece a pregar para os montes, comece a pregar para as pedras, comece a pregar aí no meio desse deserto. Assim lá vai João Batista, obediente como era, começa a pregar para ninguém, começa a pregar para os montes, começa a pregar para as pedras, começa a pregar para os animais do deserto. Mas todos nós sabemos, como eu disse no início da mensagem, que Jerusalém era uma cidade turística. Quem reinava naquele tempo era o Império Romano. O Império Romano tinha uma estrutura política sobrenatural. Eles construíram estradas para poder facilitar o comércio entre as províncias. Eles criaram até mesmo estradas, rotas marítimas, para poder facilitar o comércio, até mesmo pelo mar. Eles construíram essas estradas, e uma dessas estradas passava pelo meio do deserto da Judéia. Precisamente passava uma perto aonde João Batista pregava. Certo dia lá está João Batista pregando para ninguém, achando que estava falando para ninguém, pastor Edivaldo. Mas quando daqui a pouco veio uma caravana de homens com muitas especiarias, com animais, para poder vender dentro de Jerusalém. Aqueles homens passaram por aquela estrada, começaram a ouvir uma voz que clamava no meio do deserto. Eles pararam para ouvir aquele moço solitário que estava pregando, falando. Eles começaram a ouvir a voz daquele pequenino, e eles ouviram que a mensagem era boa. Começaram a ouvir que aquela palavra, quando eles escutavam, o coração queimava. Eles começaram a ouvir aquilo acerca de arrependimento. Os seus pecados estavam sendo expostos, e eles sentiram a vontade de se arrepender, porém continuaram a sua jornada. A Bíblia nos diz, a história nos diz que quando eles chegam dentro de Jerusalém, eles vão encontrar outros homens, e aqueles homens vão dizer, eles vão chegar diante daqueles homens e vão dizer desta maneira: nós passamos pelo deserto, e quando eu passei pelo deserto, eu encontrei um moço lá, que estava falando umas palavras, e quando ele falava aquelas palavras, o meu coração ardia. E eles começaram a perguntar quem era, e começaram a falar: eu não sei, eu só sei que ele não usa vestes reais, ele está vestido de um pelo de camelo, ele tem um cinto de couro em cima dos seus lombos. E a história nos diz que daqui a pouco foi 5 pessoas ouviram João Batista pregar no deserto. Chegando naquele deserto, a história nos diz que aqueles 5 primeiro foram batizados, aqueles 5 voltaram, chegaram dentro de Jerusalém, falaram do profeta. Daqui a pouco tinha mais 100, tinha 200, daqui a pouco toda Jerusalém estava saindo para poder ouvir aquele moço dentro do deserto. Deixa eu entregar uma palavra de Deus para a sua vida. É aqui que Deus vai te honrar, é aqui que Deus vai te levantar. Se
pagou o preço aqui, é aqui que Deus vai te levantar. Se você foi perseguido aqui, é aqui que Deus vai te honrar. Se você foi apontado aqui, é aqui que Deus vai te honrar. Se você foi caluniado, ai meu Deus do céu, se prepare porque vem as honras de Deus na sua vida. Se prepare porque vem as honras de Deus na sua vida. Só os que acreditam nisso, levante a mão para adorar o Rei da Glória. Levante a mão e diga que Ele é maravilhoso. Levante a mão e diga que Ele é maravilhoso. Diga: Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és conselheiro. Tu és Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e dê um brado de glória nessa. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença do doce Nazareno. Deus está dizendo para você que Ele vai te honrar no meio do seu deserto. Deus está dizendo para você que Ele vai te honrar nesse deserto. É na terra da sua aflição que Deus vai lhe honrar. É por isso que Deus não deixou você sair ainda. É por isso que Deus não quer que você saia. Porque se você chorou aqui, é aqui que você vai sorrir. Levante a mão e dê mais um brado de glória. A história nos conta acerca de Elias, o momento em que ele está dentro da caverna, acuado com medo. E a história nos diz que ele conversa com Deus. E naquela conversa ele chega diante de Deus e fala para o Senhor: mataram todos os seus profetas e só eu sobrei. Por causa do meu zelo, por causa da minha ousadia, eles querem me matar, eles querem tirar a minha vida. Deus diz para Elias: Elias, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. É Deus. Só que eu fui analisar e fui entender, porque tem muitas coisas na Bíblia que você só vai interpretar através da vivência. Só se você viver você vai compreender. E a história nos diz que Deus fala para ele: não é você só que sobrou, tem 7.000 que eu reservei. No dia que eu li esse texto, eu me indaguei ao Senhor e falei: Senhor, se o Senhor reservou 7.000 profetas que não dobraram o joelho diante de Baal, por que só é então? Porque só foi Elias que teve coragem de ir diante de Acabe. Porque só Elias teve coragem de desafiar os profetas de Baal e Acera. Porque só Elias então é que está dentro de uma caverna com medo de morrer depressivo. Porque é então que só foi Elias que teve coragem de orar e o céu se fechar e depois orar e o céu abrir de novo. Porque só Elias, Senhor, se apresenta diante de Jezabel e manda se converter. Oh Deus, abençoe. Porque é então que só Elias é que faz o trabalho árduo. Me perdoe a expressão. Então eu começo a entender que esses 7.000 profetas não eram tão profetas assim. A história nos diz então que Elias não faz esse trocadilho, não tem essa conversa com Deus, mas não tive com Deus. E Deus me fez enxergar coisas novas acerca dessa história. E a história nos diz que Deus começa a falar com Elias. Eu falei: Senhor, Elias fez o trabalho que ninguém fez. Elias teve a coragem, pastor Edivaldo, que ninguém teve. Elias segurou o que ninguém quis segurar. E Deus me disse dessa maneira: você observou que também o que eu fiz na vida de Elias eu não fiz na vida dos outros profetas? Lá vai uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Lá vai uma palavra de Deus para o seu ministério, para a sua vida espiritual. Lá vai uma palavra de Deus para essa igreja nesse dia de hoje. Talvez nós estamos como Elias nesse dia de hoje, cansados, fadigados, porque o que nós temos enfrentado muitos não têm enfrentado, porque o que nós temos segurado muitos não têm conseguido segurar, porque o que
nós temos feito, muitos não têm coragem de fazer. A palavra de Deus na sua vida nesse dia de hoje, Ele conhece o seu trabalho, Ele conhece o seu galardão e o que Ele vai fazer na sua vida, também Ele não vai fazer na vida do outro que ficou vendo você trabalhar e não quis ajudar. Esforçai-vos e não desfaleça, porque há trabalho, há galardão para o seu trabalho. Esforçai-vos e não desfaleça, porque o trabalho das vossas mãos tem uma recompensa. A Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 6, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus mandou eu vir pregar para os profetas esse dia de hoje. Deus conhece o seu trabalho, Deus conhece a sua lágrima, e Ele manda eu te dizer que Ele vai te honrar nesta terra. Ele vai te honrar nesta terra, não é em outra terra, não é na terra que você estava pensando, e é nessa terra que Deus vai te honrar. Se você acredita nisso, levante a mão e dê um brado de glória nesse Senhor. Elias, você fez um trabalho que ninguém fez. Elias, você trabalhou como ninguém trabalhou. Então também o que eu vou fazer na sua vida, não vou fazer na vida deles. O que é que você vai fazer, Senhor? Apenas unge alguém como profeta no seu lugar. Unge alguém, Elias, como profeta no seu lugar. Senhor, eu vou morrer. Não, Senhor, você vai subir. Aleluia. Se prepare, Elias, porque eu vou te levantar nessa terra, Elias. Mas, Senhor, eu não tenho nem passaporte. Deus vai cuidar de tudo, Elias. Se prepare, Elias, porque você vai viver mais no céu do que nessa terra. Se você acredita nisso e está ouvindo a voz de Deus, dê um grito de glória para Jesus. Glória a Deus. Amados, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não vou mais adiante. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Eu louvo a Deus por mais uma vez estar nessa igreja, pelo convite do pastor Edivaldo. Todo dia a gente adoramos a Deus lá na garagem. Nós temos lá um momento de oração, leitura da palavra. E eu tenho o privilégio de sempre estar ouvindo o Edivaldo pregar lá, os ensinamentos dele lá. E a gente sempre temos conversado acerca da obra de Deus. Aleluia! Amados, eu tenho um trabalho aqui na minha mão, eu gostaria de oferecer para a igreja. É um DVD. Esse DVD aqui é meu. Ele foi gravado em uma vigília mais ou menos um mês atrás. Esse aqui é o primeiro trabalho, é isso, pastor Ivan? Ele foi o primeiro que teve. Só saiu 2 cópias do primeiro. Eu peguei uma e dei uma cópia para ele. É isso, amado? Nesse DVD aqui, eu falo acerca da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, no versículo 31.